Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao nosso primeiro vídeo da Jornada do Líder Iniciante. Bom, essa série de vídeos não são conteúdos rasos, são conteúdos profundos, são conteúdos para você sair aplicando já na sua liderança a partir de hoje. Portanto, se você está caindo de paraquedas aqui, este é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu vou deixar disponível para você, chamado A Jornada do Líder Iniciante. Eu quero resolver de uma vez por todas os desafios que um líder iniciante tem enfrentado no mercado brasileiro. Se você ainda não me conhece, muito prazer, Murilo Manzano aqui, sou o CEO da Skill Educação Corporativa e com muito prazer vou compartilhar com você o que eu tenho feito nas minhas equipes, o que eu tenho feito nos meus negócios, para fazer com que nós cheguemos aos resultados almejados. Nós temos já a Skill Educação Corporativa há mais de 10 anos e estamos aí hoje com o maior canal de liderança do YouTube brasileiro. Então, o que eu tenho para compartilhar contigo certamente vai levar a sua liderança para um próximo nível. Bom, eu só vou explicar para você como é que vai funcionar essa nossa conversa aqui. Primeiro, eu vou trazer a você algumas reflexões a respeito da sua liderança. Depois, nós vamos usar um quadro branco aqui juntos. Eu vou entregar para você as ferramentas, os conceitos, as perguntas certas, para você saber exatamente onde você está na sua liderança atualmente. E em seguida eu vou passar para você uma ferramenta para você começar a entrar em ação já a partir dessa primeira aula, para se transformar em uma referência no mercado. Bom, antes de começar então isso aqui, é importante que você saiba para quem que eu estou fazendo esse evento aqui. 90% do mercado brasileiro assume uma posição de liderança sem estar pronto para isso. Então o cara está mandando bem ali como um analista, como um auxiliar, então ele está preocupado com a própria produtividade e com a qualidade do próprio trabalho. Daí ele está mandando bem naquilo, uma pessoa comprometida, uma pessoa esforçada, uma pessoa muitas vezes inteligente. Então a empresa vê aquela pessoa como um potencial e promove aquela pessoa para liderar. Mas, como você já deve ter visto, ou você pode estar passando por isso agora, quando você assume uma posição de liderança sem estar pronto para isso, evidentemente você tende a fracassar. Então, essa série de vídeos é um antídoto para isso. Essa série de vídeos é para facilitar a sua vida como líder, essa série de vídeos é para contribuir com o mercado brasileiro, para nós termos competitividade. Então, eu quero que você aproveite muito bem esse nosso evento aqui. Para isso, então, vou te dar algumas orientações. Para aproveitar melhor o nosso evento, pegue papel e caneta. Isso aqui não é conteúdo raso, superficial. Então, se você se comprometer a fazer dessa série de 3 vídeos o melhor curso da sua vida, eu te garanto, você não vai achar nenhum conteúdo como esse no YouTube brasileiro, nem no YouTube americano, que eu acompanho com muita frequência também. O nosso conteúdo aqui é o conteúdo de quem faz, é o conteúdo de quem aplica na prática os desafios de liderança diário para tocar o meu negócio. Dito tudo isso, então, eu começo te convidando a uma reflexão. Segundo uma pesquisa da Universidade de Yale, 40% das profissões vão deixar de existir em menos de 10 anos. Vão ser todas substituídas pela tecnologia, pelos algoritmos, pela inteligência artificial e assim por diante. Isso quer dizer o seguinte, se você pegasse, só aqui no Brasil nós temos 4,5 milhões de caminhoneiros. Em 5 anos, os caminhões autônomos começam a chegar no Brasil, isso é pesquisa. Em 10 anos, os caminhões autônomos já são a maioria na frota nacional. Isso quer dizer que grande parte dos caminhoneiros vão ter que se reinventar. Grande parte dos caminhoneiros vão ter que fazer alguma coisa para arrumar trabalho. Mas não é só isso não. Se você pegar a profissão, por exemplo, de trader, os traders serão substituídos, isso também está na pesquisa de Yale, por inteligência artificial e por algoritmo. Então, esses são só alguns dos exemplos que eu te dou para te dizer o seguinte, quem é que vai manter você competitivo nesse mercado em que a tecnologia chega tão forte? É só você. Você é o responsável pelo seu desenvolvimento. Então dá uma olhada nessa frase aqui. Olha só. Não é sobre o valor da sua alma,
Fala sobre o seu valor no mercado. Essa é uma frase de Jim Rohn. Algumas pessoas trabalham pra caramba, algumas pessoas têm 2 empregos para conseguir sustentar a família. E aí, quando você olha para essa realidade, muitos brasileiros, hoje têm que ter 2 empregos para conseguir pagar as despesas que são caríssimas hoje para se manter uma família. E você olha para aquilo e fala, poxa vida, por que essa pessoa trabalha tanto e parece que ela está sempre arrastando, está sempre quebrada? Ora, por que isso acontece? Jim Rohn dá a explicação. Porque, olha, meu amigo, não se trata do valor da sua alma. Não se trata do quanto você é bonzinho, bem intencionado, responsável. Não se trata do quanto você é esforçado. Mas se trata do valor que você tem no mercado. Este curso se trata de causar em você as competências que vão fazer de você um líder valorizado, um líder mais raro nesse mercado. E é sendo o líder mais raro no mercado, você começa a ser disputado à tapa pelas empresas. Literalmente. Falta cada vez mais líderes preparados no nosso país. Mas olha, não é só isso não. Além dessa frase que você pode contemplar de Jim Rohn, essa aqui é uma frase de Peter Drucker. O conhecimento é inútil até que tenha sido traduzido em ações. Olha só, hein? Então, de nada adianta você chegar, ter acesso ao que eu vou te trazer aqui nessa primeira aula da jornada do líder iniciante, se você não sair daqui aplicando. Os líderes são os que fazem. Líderes executam, líderes fazem acontecer. E aí, eu tenho o privilégio de já ter atendido, quando eu atendia processo de Executive Coaching individual, mais de 400 executivos aqui no Brasil e em 8 países. E tem uma coisa que eu percebo nos melhores líderes que eu já atendi, pessoas que eu admiro. Todas essas pessoas são estudiosos da liderança. Portanto, o que eu te convido a refletir é que os melhores líderes do mercado são estudiosos da liderança. E o fato de você estar aqui também estudando, se desenvolvendo, buscando aprimorar a sua liderança, também me fala bastante sobre o seu caráter como profissional e como líder. E aí, se você for avançar aqui, né, não se trata só de você ter o conhecimento, mas de você fazer acontecer. Mas além disso, você tem que ter um plano. Por que você precisa ter um plano? Porque nenhuma batalha bem-sucedida jamais seguiu o seu próprio plano. Essa é uma frase atribuída a Napoleão. Foi atribuída a ele. Não se sabe se de fato foi ele que falou isso aí. No entanto, Napoleão nunca teve alguém que planejava batalha com tanta antecedência, com tanto detalhe quanto ele. Ou seja, se você não tiver um plano para você e para o seu time, certamente vocês vão fracassar. E agora vamos entrar na aula, hein? Agora vamos entrar na aula aqui. Sempre que eu vejo um departamento fracassando, sempre que eu vejo uma empresa fracassando, eu vou dizer a você, o problema está na liderança. Portanto, se o seu departamento está indo mal hoje, você pode ter certeza, o problema está no líder. O líder que não assume a responsabilidade pelos resultados, pelo seu departamento, pela falta de desempenho do seu time, esse líder não é líder coisa nenhuma. Ele quer navegar em águas calmas, aí é gostoso, né? Quando o mar está calmo, qualquer marinheiro navega bem. Eu quero ver quando o mar está agitado, tempos de crise como esse, tempos de convulsões sociais, de desastres acontecendo. É aí que o líder confiante, é aí que o líder forte se manifesta. Mas agora, como esse aqui é um evento para líderes iniciantes, e se você não é um líder iniciante, eu sugiro que você fique aqui, porque provavelmente você aprendeu na raça, e aqui eu quero te dar um pouquinho de conceito. O que eu vou te dizer aqui é para te dar uma base. Você vai começar a partir daqui, nessa nossa conversa. Pois bem, eu vou abrir aqui um quadro branco para a gente. Ok, está aqui então o nosso quadro branco para começarmos a trabalhar nessa direção. Pois bem, vamos começar entendendo o que é liderança. A liderança, no meu ponto de vista, não tem segredo. São mais de 12 anos me dedicando a isso. Liderança, para mim, é influência. Liderança é influência. Essa é provavelmente a competência mais importante que alguém pode desenvolver na vida. Porque é aqui que está a sua habilidade de convencimento.
É aqui que está a sua habilidade de transmitir ideias e fazer com que as pessoas comprem as suas ideias, executem as suas ideias. Você conhece alguém bem-sucedido que não consiga fazer isso? Eu não conheço ninguém. Então, essa habilidade de conseguir influenciar, na minha opinião, é o cerne, é o DNA da boa liderança, a capacidade de influenciar. E a liderança, então, você tem que se preocupar com duas coisas quando nós falamos de liderança, hein? Tem duas coisas que você deve manter aí os seus olhos, tá? Essas duas esferas aqui que nós vamos entender agora. A primeira, obviamente, se estamos falando de liderança, estamos falando de pessoas, certo? Pessoas. E a segunda é processos. Então, líder, presta atenção nisso aqui, ó. Você pode ser o encarregado, você pode ser o coordenador, o supervisor, você pode ser o gerente, você pode ser o diretor, a coisa não muda. Liderança é pessoas, liderança é processos. Pessoas é você ter um time comprometido, é você colocar as pessoas certas no lugar certo, é você ter pessoas que querem trabalhar, que te entreguem resultado, que são constantemente desenvolvidas, que têm clareza sobre o que você espera delas e assim por diante. Processos é você ter exatamente o caminho que o seu time deve percorrer, as ações, as responsabilidades que eles devem tomar, os KPIs, né, os indicadores que eles devem entregar para que o resultado da companhia ou do seu departamento possa acontecer. Então, se você é um líder agora, eu te convido a dar 2 passos para trás e analisar o seguinte. Olhando para a minha liderança, quanto por cento do meu tempo eu estou dedicando a pessoas e quanto por cento do meu tempo eu estou dedicando a processos? Alguns líderes se dedicam demais a processos e esquecem de quem vai executar o processo. Outros líderes fazem o contrário, se dedicam demais a pessoas, mas se esquecem de definir, mapear, revisar, avaliar os processos da companhia. Isso é como um avião. Se você não tem as duas asas bem desenvolvidas, o seu avião vai cair, parceiro. Todo líder que quer se tornar uma referência tem que olhar para essas duas coisas. Eu tive que aprender isso aqui na Skill a duras penas. Porque aqui nós somos uma empresa que foi crescendo, só que os processos não estavam bem desenhados. Então nós fomos na base, como a maioria das empresas que crescem rapidamente, nós fomos ali na base das metas que vinham chegando e das pessoas motivadas e aquele ritmo absurdo, 24/7, 7 dias por semana. Só que faltavam processos claros. E chega uma hora que você olha para o quanto de desempenho que tem ficado abaixo do que você busca e percebe, poxa vida, se as pessoas tivessem processos claros, bem mapeados, o nosso desempenho seria outro. Então, para questionar você aqui sobre pessoas, hein? Vamos começar entendendo o seguinte, ó. A jornada do líder iniciante tem início, meio e fim. Essa é a primeira aula. Vou liberar para você a segunda aula amanhã, se você estiver assistindo na estreia. Então amanhã é a aula 2. E depois na quarta-feira, né, porque hoje é uma segunda-feira, na quarta-feira a aula 3. Se você está assistindo isso na estreia, essa é a primeira aula. Vamos ter a segunda aula, que eu vou te mostrar a metodologia que eu uso para liderar pessoas. E na terceira aula eu vou te entregar um plano sólido para você desenvolver a sua liderança com maestria, a habilidade mais importante um profissional deve ter. Pois bem, vamos continuar. Pessoas. Algumas perguntinhas aqui para fazer uma provocação para você em relação a pessoas. Olha só. Primeira pergunta que eu te faço. Pergunta óbvia, bobinha. Bobinha, adoro as perguntas bobinhas, hein? Adoro isso. Você sabe as metas da empresa? Meu amigo, às vezes isso aqui dá nó na cabeça das pessoas. Tá bom, eu vou um pouquinho mais a fundo. E do seu departamento? Olha, é impressionante a quantidade de pessoas que não sabem exatamente o que a empresa quer. Elas acham que sabem. É impressionante a quantidade de líderes que acham que sabem o que o departamento precisa. Acham que sabem o que o departamento quer.
Tem muitos líderes que, com essa confusão, acham que o time sabe exatamente o que ele espera deles. Então já começamos a ter um problema aí. Liderança e clareza vão andar sempre juntos. Se faltar clareza para o seu time, você vai pagar um imposto chamado baixo desempenho. Quanto maior a falta de clareza, maior a taxa, maior o imposto que você vai ter que pagar para as pessoas entregarem o que você precisa. Isso é óbvio, isso é claro, mas muita gente não para fazer o que você está fazendo aqui agora. Dar 2 passos para trás, olhar para essas 2 esferas aí e se perguntar, peraí, deixa eu ver como é que eu estou mesmo. E daqui a pouco eu vou te fazer algumas perguntas para você se autoavaliando nisso, hein? Nessas 2 grandes esferas que um líder precisa dominar. Você pode ter começado ontem, meu amigo. Se você dominar isso aqui que eu vou te mostrar, ninguém te segura. E a segunda aula, então, nem se fala, né? Eu vou te entregar qual é a metodologia que depois de 12 anos eu fui masterizar aqui nos meus negócios para fazer com que as pessoas entreguem resultado. Pois bem, vamos continuar aqui olhando para pessoas. Quero que você continue olhando para pessoas aqui. Tá? Então, as pessoas sabem exatamente o que você espera delas? Pensa em cada pessoa do seu time aí. Cada uma das pessoas, elas sabem exatamente o que você espera delas. Elas sabem o que você precisa. Elas sabem as metas da companhia com clareza, com segurança. Olha, o que eu vejo de líderes que não sabem isso é impressionante o negócio. Então, para você ter um pouquinho mais de clareza sobre isso aqui, né? Sobre se as pessoas sabem disso, isso é mais ou menos assim, ó. Elas têm os indicadores bem definidos de desempenho. Outra pergunta que eu gosto de fazer para vocês é assim, ora, se as pessoas têm essa clareza aí que você está falando, se ela tem os indicadores, você delega tarefas ou objetivos? O que é o seguinte, imagina comigo, é bem diferente você compartilhar objetivo e você compartilhar tarefa. Se eu chegar no meu time, por exemplo, na minha social media, e dizer para ela, olha, eu quero 5 vídeos de Reels essa semana. Ok, eu deleguei uma tarefa. Mas pode ser que 5 Reels no meu Instagram por semana pode não ser a melhor solução. Agora, o que eu quero com esses 5 Reels? Olha, eu quero um aumento de engajamento, eu quero um aumento de impressões, ou então eu quero um aumento de audiência. Seja lá o que eu quero, você percebe que uma coisa é eu falar, faça 5 Reels essa semana, é bem diferente de eu falar, aumente o nosso engajamento em até 10% essa semana. Pode ser que a pessoa, que é uma social media, é uma especialista naquilo e vai me dizer, olha Murilo, 5 Reels, nós temos aqui dados e esses dados apontam que 5 Reels vão causar o efeito oposto. Que precisam ser 2 Reels bem construídos da seguinte forma, assim. Então você percebe como é diferente você delegar tarefa e você delegar objetivo? Muitos líderes falham nisso. Agora vem um outro problema aqui, né? Porque se você está delegando, você delegou ali para a pessoa objetivos, você delegou as coisas que você espera e não especificamente a tarefa. Aí vem outra pergunta, né? As pessoas têm conhecimento ou senioridade para entregar esses objetivos? Então presta atenção, às vezes você como líder, você está formando seu time. Às vezes você quer que as pessoas resolvam uma coisa para você que ela simplesmente não está capacitada a entregar, meu amigo. E aí? Eu vejo muita gente fracassando nesse sentido. Eu vejo muita gente que pede para a pessoa fazer uma tarefa, a pessoa não está pronta, ela pede uma coisa de um nível sênior e a pessoa é um estagiário. A pessoa é um iniciante. É claro que você vai se frustrar, é claro que a pessoa não vai entregar. Então essa sensibilidade aí dentro da esfera de pessoas, peraí, isso aqui que eu estou pedindo, essa pessoa tem a senioridade que eu preciso. Se
você ficar só contratando júnior para na sua empresa, você vai ter que desenvolver. Não dá para você exigir de uma pessoa júnior a entrega de um nível sênior. Essas coisas você tem que colocar no papel. Essas coisas você tem que ter muito claro. Senão você perde talento. Uma pessoa com muito potencial, você fez uma leitura errada. Agora, vamos continuar aqui. Nós estamos falando de pessoas, né? Agora, eu quero falar de processo contigo. Vamos aqui fazer algumas provocações. Deixa eu puxar isso aqui para cá, para ficar melhorzinho assim, ó. Pronto. Vamos fazer as provocações aqui em processos, hein? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer de processos é assim. Você sabe exatamente o processo que seu liderado precisa seguir? Como assim? Ora, se a pessoa é o seu liderado, você precisa ter muito claro as responsabilidades que ela tem para te entregar e os principais marcadores de desempenho. Se você não sabe isso, ora, vai ser difícil você cobrar. E aí vem a falha de muita gente, eu já falei muito nisso, então assumo aqui, ó, minha culpa. Eu já confiei demais no meu liderado, no sentido de conhecimento de processo, e delarguei o negócio para ele. Então, se eu tivesse naquela época o conhecimento sólido do processo, aquilo ia facilitar em grande parte o meu acompanhamento com ele e ajudar ele a não perder o foco. Então, quando eu te pergunto assim, você tem clareza do processo que o teu liderado tem que entregar? O que eu quero saber de você é, você sabe o que você tem que cobrar dessa pessoa para que ela continue colocando foco no que importa? E presta atenção, líder, o seu time é como se fosse um avião. O voo, o maior trabalho que os pilotos têm é manter o voo na rota. Não é pousar e não é decolar. Isso é pesquisa. Eu achava que o maior desafio que um piloto tinha era pousar. Eu achava que era pousar. Não? Mas não, o maior desafio que o piloto tem é manter o voo na rota. Ele vai mudando 1 grau para cá, 2 graus para lá, e você tem que manter o voo na rota. Então o seu time é a mesma coisa. O seu time é natural que as demandas, os desafios, as urgências que vão surgindo dia após dia, que vão bombardeando o nosso time e nós, aquilo lá vai tirando o seu time da rota. E o seu papel como líder é manter as pessoas na rota, é manter as pessoas focadas nos objetivos, na entrega. Se não tiver entrega, você está fora como líder, meu amigo. Não tem milagre. Então aquele líder bonzinho, que todo mundo gosta dele, tem resultado? Não tem. Tchau, tá fora. O mundo corporativo não é ONG, tem que ter resultado. Da mesma forma que aquele líder que até tem resultado, mas com que preço? Surrando a equipe, prejudicando o ambiente. Esse tem vida curta, porque esse não é sustentável ao longo prazo. Daqui a pouco a conta chega. Então, eu continuo aqui te levando para a próxima pergunta. Que é a seguinte, se você sabe isso, meu amigo, eles sabem. Tá bom, você sabe o processo. Eles sabem exatamente o que eles precisam fazer? Eles sabem exatamente o para que eles precisam fazer? Olha, nós estamos no século XXI. Já foi aquela liderança da década de 90 que você mandava, a pessoa obedecia. Hoje, as pessoas precisam sentir parte do negócio. Seu papel como líder é transmitir essa clareza, essa transparência, para que a pessoa saiba para que ela está fazendo aquilo. Quando você deixa com que a pessoa saiba o para que ela está fazendo aquilo, você começa a ganhar o coração dela. Não só os braços e as pernas. Então, fazer com que a pessoa saiba o processo e o para que ela está seguindo aquele processo, já te dá muita facilidade. E agora aquela pessoa comprou aquele trabalho, ela não faz por obrigação. Ela não faz porque você vai cobrá-la. Ela faz porque ela sabe o resultado que aquilo vai dar. Porque ela sabe que aquilo é importante. Porque ela sabe que você confia nela como responsável por aquela ação. Então, quando nós olhamos para isso aqui, para os processos, a gente começa a entender o seguinte.
quanto mais claro o processo, mais fácil a cobrança. Como assim? Ora, alguns líderes ficam culpando as suas equipes por baixo resultado e vão falar o seguinte: ah, Murilo, essa pessoa não tem comprometimento, essa pessoa não está motivada, essa pessoa não faz o que eu preciso. Aí muitas vezes, meu amigo, a pessoa nem sabe o que você quer dela. Você acha que ela sabe. Então, quanto mais claro é o processo, mais fácil fica a sua cobrança. Porque a sua cobrança passa a ser não a pessoa, mas o processo que ela está seguindo ou deixando de seguir. Eu costumo dizer o seguinte: esse é um hack para comunicação que você, como líder, precisa seguir. Na próxima aula, nós vamos falar muito disso, né, de metodologia. Né? Mas um hack de comunicação é: você vai atacar, você vai ser rigoroso, rígido com o comportamento, com o processo a ser seguido, não com a pessoa. Então você é leve com a pessoa, mas rígido, enérgico com o processo a ser seguido, se seguiu ou não. Isso dá uma liberdade. Você já viu aquela história que combinado não é caro? Pois é, se o teu time não está entregando o resultado, eu desafio você a fazer esse teste. Senta com a pessoa, pega o job description dela. Se você não sabe fazer isso, vai lá no chat GPT e digita assim: qual é o job description de um cargo de blá, 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 blá. Ele vai te dar lá o job description. Imprime aquele negócio, senta com o seu time, senta com cada pessoa. Fala: fulano, como é que tá essa ação aqui? Ó? Isso aqui é uma das coisas que você precisa fazer. Você vai perceber ali que grande parte daquilo a pessoa não está fazendo, nem sabia que tinha que fazer. Você percebe como que, se você não tiver o processo claro, o processo na mão, como diria Napoleão, naquela frase atribuída a ele, nenhuma batalha se venceu seguindo o próprio plano. As coisas não acontecem por acaso. Você vê um líder tendo sucesso, pode ter certeza. Ele está conduzindo bem a motivação das pessoas e a clareza dos processos. Só que agora é o seguinte: qual é a provocação que eu te faço aqui? Dentro dessa jornada que você está vendo aqui, dessas duas coisas, você tem pessoas e você tem processo. Uma coisa leva a outra. Pessoas fazem processos e processos dão mais segurança e clareza para as pessoas, que reforça a sua motivação e executa melhor o processo. Quanto mais redondinho essas duas coisas, mais resultado você vai ter. Só que para aplicar esse processo aqui, as pessoas cometem erros. Então, na próxima aula, eu vou te mostrar os erros que destroem a sua liderança na busca por aplicar com maestria essas duas coisas aqui. Então, agora eu quero dar ferramenta para você. Quero ver você entrando em ação, fazendo acontecer. Uma das competências mais importantes da sua liderança, você não tem dúvida disso, hein? É você exercitar uma tal de autoconsciência. Eu atendo algumas grandes empresas aqui no Brasil e o assunto dessas empresas tem sido, por exemplo, cada vez mais a saúde mental. Então, saúde mental tem sido um tópico muito forte nas grandes companhias, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas. As pessoas estão chegando a um nível patológico de ansiedade. Isso desencadeia todo tipo de problema, síndrome do pânico, depressão, etc, etc. Então, a saúde mental e essa competência de autoconsciência andam sempre lado a lado. A autoconsciência é a competência que você, como líder, precisa começar a desenvolver, porque se você desenvolver isso, você agora está vencendo os pontos cegos que estão impedindo você de chegar no topo da sua carreira. Não importa se hoje você é um estagiário, não importa se hoje você já é o CEO. Se você não tem autoconsciência para identificar para onde você está indo, onde você está agora, quais são seus pontos cegos, quais são seus pontos fortes, se você não desenvolve isso, você começa a entrar em piloto automático. Daqui a pouco a concorrência vem e te engole. O universo abomina coisa parada. E você não resolve o que você não conhece. Então o que eu vou te provocar a fazer agora é justamente trabalhar essa autoconsciência. Você vai fazer uma autoanálise.
E essa é a tarefa nossa aqui para a próxima aula, hein? Que autoanálise? Você vai se autoavaliar as principais competências de liderança. Como é que está o seu desempenho hoje? Então você vai dar uma nota de 0 a 10 nas principais competências que o seu cargo exige hoje. Murilo, mas eu não sei quais são as competências que eu preciso avaliar. Tá bom, eu vou te dar algumas dicas aqui, você vai anotando aí e vai fazendo a sua reflexão. Primeiro, comunicação. De 0 a 10, qual é o seu nível atual de satisfação com a sua comunicação? A sua habilidade de comunicação. Em comunicação, eu quero que você encare como feedback, eu quero que você encare como habilidade de vender as suas ideias, como habilidade de transmitir as informações com clareza, tá? Isso é comunicação. Coloque isso aí uma balança, faz uma autoavaliação. De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação atual? Não é o que você estava sentindo ontem, não é o que vai estar amanhã, é agora, o que você está sentindo agora. Você quer uma outra competência? Gestão do tempo. De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação atual com a sua gestão do tempo? O quanto você produz hoje? O quanto você avalia que entrega os resultados que são pedidos para você, dentro do prazo, sem loucura, na qualidade necessária? E o quanto você ainda consegue investir tempo na sua qualidade de vida, na sua saúde, na sua família, no seu desenvolvimento intelectual e assim por diante. Então, gestão do tempo. De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação atual? Você quer outra competência como sugestão? Inteligência emocional. Qual que é o seu nível de inteligência emocional? Sem inteligência emocional, a pessoa sucumbe. É aquela pessoa que você vê que na hora H ela pediu demissão. A pressão começou a aumentar, ela pediu demissão. Ou ela gritou com uma pessoa e demitiu uma pessoa que era uma peça importantíssima para ela. Então, algumas pessoas são especialistas em sabotar suas próprias carreiras por falta de inteligência emocional. Então, inteligência emocional, que é você saber entender, gerenciar e usar as suas emoções a seu favor. É você, por exemplo, saber sofrer, você ter resiliência, você ter paciência. Coloque uma balança a isso e dê uma nota aí, de 0 a 10. Qual é o seu nível de satisfação com essa competência? E nós podemos continuar assim, por exemplo, qualidade de vida, saúde e disposição. São competências que você pode ir autoavaliando. Eu quero que você avalie para o seu segmento, para o seu departamento, para o seu cargo atual. Olha para as habilidades necessárias e vai se avaliando de 0 a 10. Depois que você fizer isso aí, você vai escolher uma das competências para colocar foco aqui durante o nosso treinamento Jornada do Líder Iniciante. Se você fizer isso, você começou a desenvolver autoconsciência, você começou a pegar o que deve ser feito aqui no seu trabalho como líder e você agora já escolheu a principal competência que vai te levar para o próximo nível. E aí então, na nossa próxima aula, nós vamos discutir os erros que destroem a sua liderança e como é que você vai vencer cada um deles. Como é que eu faço na prática? Não é o que eu li, não é o que eu achei legal. É como você vai fazer. O que eu vejo no mercado brasileiro hoje, principalmente no mercado brasileiro, você tem um monte de gente falando de liderança que nunca liderou na vida, papagaiando umas coisas que não fazem sentido, só fazem sentido em livro. Não, o que eu estou te entregando aqui é o que eu aplico na prática, o que os meus executivos aplicam na prática e funciona. São mais de 4.000 alunos pelo nosso Brasilzão e agora você está tendo acesso a esse tipo de conhecimento que eu, com muita honra, estou compartilhando aqui com você. Bom, eu quero te pedir uma gentileza agora. Nós estamos buscando fazer o nosso canal chegar a 300 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda para isso. Para você me ajudar com isso, toque em inscrever-se, essa é a primeira coisa. E a segunda, compartilhe esse vídeo com líderes que podem se beneficiar. Compartilhe essa jornada com líderes que podem se beneficiar. E aqui, você que chegou até o final, quero te dar um presente aqui. Nesse exato momento, estão abertas as inscrições do meu curso MLI, Manual do Líder Iniciante. Ali são mais de 30 horas de conteúdo, onde eu te ensino a minha metodologia do começo ao fim, te ensino modelo de gestão, te ensino mentalidade, te ensino comunicação, te ensino produtividade, gestão de equipe, gestão de conflitos, fora vários outros bônus. E neste exato momento, nós estamos no melhor preço da nossa história e você deve aproveitar isso agora. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Você vai clicar nesse link
poder conhecer o manual do líder iniciante, o nosso curso. Bom, nos vemos então na nossa segunda aula dessa jornada aqui do líder iniciante. Um abraço.